Esse é apenas um corte do Arquibancada Tricolor e se você quiser conferir o programa na íntegra, é só clicar aqui embaixo. Valeu. Chegou a hora, Gustavo Nick. Tem mensagem no chat já. O Lucas Almeida perguntou da informação do Neto, dos salários atrasados e tudo mais. E eu fui atrás dessa apuração para tentar informar vocês. O São Paulo Futebol Clube, de fato, tem salários em atraso. A gente vai te contar tudo aqui no Arquibancada Tricolor, porque é o seguinte, Nick. Mandei mensagens para as duas pontas, como eu sempre faço quando saem essas informações. Pessoas da diretoria, mas também pessoas ali do entorno de jogadores desse elenco, líderes do grupo desse elenco, tudo mais, para tentar essa apuração e tentar entender, né, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é mentira, obviamente respeitando as informações de todos, né? Não tem dono da razão, não tem dono da verdade, mas é apenas a minha apuração quanto aos fatos. Pela minha apuração, o São Paulo tem luvas e premiação em atraso com parte do seu elenco e em alguns casos, isso chega a 2 meses de atraso. A direção já está conversando com os líderes desse grupo, com as lideranças aí do vestiário, e está discutindo datas para o pagamento. Então, tem de fato esse atraso de luvas e premiação por 2 meses, em alguns casos, mas já está sendo discutido entre líderes do grupo e a direção do São Paulo Futebol Clube. Recentemente, São Paulo conseguiu arcar com gastos em atraso com seu elenco, com débitos com seu elenco, em meio ao pagamento que teve de venda de jogadores, Nick. Por isso que foi tão importante para o São Paulo vender jogadores ali no começo da temporada para conseguir pagar vencimentos em atraso. Mas pela minha apuração, tem luvas e premiação em débito aí com, enfim, parte desse elenco e em casos e casos chega aí então a 2 meses de atraso por parte do São Paulo. Obviamente não está certo, até o Carlos Belmonte deu uma entrevista no passado na CNN e falou que direito de imagem vai ter atraso de fato. Eles têm esse acerto, então eles geralmente deixam 1 mês sempre em débito e acertam esse pagamento com os caras, então isso já é algo certo, mas gera mais polêmica porque deixaram 2 meses em certos casos, né, Nick? Então já excede um pouco esse combinado, entre aspas. O Carlos Belmonte, ano passado, ele falou também, né, que os caras do grupo nem cobram ele desses atrasos porque sabem que vai ser pago e sabem que o São Paulo faz esse esforço. É discurso de Meu dirigente, Deus, né, né, Nick? cara? Mas assim, tá, assim, claro que a gente sempre fala disso, não é talvez a proporção que foi tomada, mas tá errado, tá bem errado, né, Nick? Você não pode normalizar ter débito com o seu grupo, você não pode normalizar o mês ter 60 dias para direito de imagem. Eu acho isso terrível, acho isso péssimo, e acho que é algo que é, enfim, pouco falado. Fui atrás aí dessa apuração, porque acho que isso interfere para muito torcedor também, mas fica a apuração justamente sobre os débitos da gestão do São Paulo com o seu elenco, Nick. Isso porque o diretor é bom pra cacete. Você imagina se fosse mais ou menos, né? Então, quantos meses de trabalho de salário atrasado a gente não teria? E, cara, fica difícil. Como é que a gente vai cobrar Zubeldia, analisar trabalho, analisar desempenho dos jogadores? Nada justifica, mas fica muito naquela do futebol. Você finge que me paga, eu finge que eu jogo, né? Não sei se é isso que está acontecendo, não sei se é isso que aconteceu nos últimos jogos. Agora, a partir do momento que surge uma notícia como essa, você começa a levantar essas hipóteses, né, cara? Isso aí que é foda, porque a gente estava até então analisando, pô, o Beldia escalou um time assim, a postura do jogador foi assada, não podia empatar, tomou não sei o quê, a zaga, o sistema defensivo, a tática. A hora que vem uma notícia de que os salários estão atrasados, e aí tanto faz se é 1 mês, 2 meses ou 4 meses, como falou a outra informação, porra, é mais um elemento para você falar, pô, será que é isso? Será que os jogadores de alguma forma estão sentindo? Porque, cara, sinceramente, essa conversa de que os jogadores entendem, porque uma hora vai pagar, meu irmão, é profissional o negócio, não existe isso, entendeu? Você tem que cumprir. Como é que você exige do teu funcionário uma postura se você na outra ponta não cumpre minimamente o que foi combinado? Isso não existe, cara, não existe. Então, pô, muito triste isso daí. O São Paulo, mais uma vez, entrando na questão financeira, o São Paulo fica nesse discurso de que pegou da era Leco e não sei o quê, mas isso já faz 5 anos, não dá mais para cair nessa ladainha. O São Paulo, porra, ano passado aumentou pra caramba a dívida, tá chegando no 1 bilhão, se bobear vai passar do 1 bilhão na hora que apresentar o balanço do ano final. Tem o FDIC, tem um monte de história aí, tem Marinax e não sei o quê.
Inclusive, o São Paulo tem obrigação de fechar o ano no superávit pelo FIDIC. E aí, como é que fica, né? Atrasando o salário já? É muito preocupante essa situação, cara, porque aí não compensa a gente ficar analisando dentro de campo, se fora de campo fica essa bagunça, não vai melhorar nunca. Exato, o São Paulo teve esse débito de um mês com parte do seu elenco durante boa parte da temporada, né? Mas aí de fato, nesse mês agora de fevereiro, em certos casos, né? Então, em parte desse elenco já chega a 2 meses aí o débito de luvas e premiações. As luvas integram boa parte do salário mensal dos jogadores também, né, Nick? Porque tem muito cara que assina a CLT, mas também as luvas como complemento e também direitos de imagem, né? Então, fora premiações, bonificações que eles têm dos campeonatos. Então, Exato. é esse o débito que tem o São Paulo com seu elenco neste momento. Fica a informação, então. Sei que isso é algo preocupante, algo que alerta muito o São Paulino, né? Assim, claro, a gente sempre fica de olho nas situações que são apresentadas pela gestão do São Paulo, que de certa forma perde credibilidade também diante aí ao seu torcedor, mas fica a informação então dos 2 meses de débito do São Paulo Futebol Clube e o chat participando aí com a gente, opinando e muito revoltado também com essa situação toda. Tem até uma enquete aqui que a nossa produção colocou no chat para você votar. Qual que é o seu grau de satisfação com a gestão Júlio Casares? Aí tem 2 opções. Sim, gosto da gestão, não, muita coisa aí a ser aprimorada, melhorada pelo São Paulo. Deixa o seu voto e deixa o seu like. A gente tem mais voto na enquete do que like na transmissão, então deixa o seu like, é só apertar o mesmo botão que você apertou do voto, praticamente você aperta no like e ajuda muito o Arquibancada Tricolor. É um grande absurdo, Nick. Tô de acordo com você, tô fechado contigo, a gente não pode nunca normalizar um time do tamanho do São Paulo ter um débito aí com o seu elenco, e aí isso abre precedentes, abre discussões, Gustavo Nick. Quando você fala sobre esse time, quando você fala de desempenho e falta transparência, abre uma interpretação dúbia pro São Paulino crer no que ele quer, né? E assim, cara, enquanto você estava falando, eu estava tentando procurar, eu achei um gráfico aqui que eu não estou conseguindo ver a fonte para poder citar, mas pelo que mostra nesse gráfico, no ano de 2020 a dívida do São Paulo era de 593 milhões. Então, teoricamente, o Leco sai da gestão do São Paulo, vamos colocar 600 milhões para arredondar. Se alguém tiver uma informação com alguma fonte, alguma coisa, pode me corrigir, porque de fato é o que eu estou vendo aqui do que eu consegui achar em termos de gráfico, tá? Se for isso mesmo, Gabi, em 2020, cara, o Leco entrega o clube com 600 milhões de dívida e a gente está passando de 1 bilhão. Não tem mais essa desculpa, assim, entendeu? Uma coisa se o São Paulo, a gente não está conseguindo resolver o problema financeiro, a dívida continua girando ali em torno de 600, 650, porque a gente está investindo no time, não consegue pagar e não sei o quê. Agora, você quase dobrar a dívida e continuar colocando culpa na gestão anterior, eu acho difícil, né, cara? Então, é lógico que eu estou falando como, mais uma vez, precisa confirmar esses números e ver se é isso mesmo. Mas se não for isso, é algo próximo, né? De que agora a gente já está dobrando de novo uma dívida que o Leco dobrou lá atrás. Então, não cabe mais essa desculpa. E também por um outro motivo, né? Esses caras já faziam parte da gestão anterior, não dá para eles falarem como se a gestão anterior tivesse estragado o clube da qual eles mesmos faziam parte. Então, muito triste essa situação, velho. Exato, tô fechado com você nessa, Nick. É triste e acho que deixa muitas interpretações corretas, ao meu ver, da torcida do São Paulo, que fica revoltada e com razão, né? Então tá aí a informação de os vencimentos atrasados do São Paulo. E, Gabi, só para responder o Paulo Roberto, que ele falou que é uma dívida bancária e os juros eles crescem, né? Juros sobre juros. Eu também acho, mas então você tem que fazer uma gestão de austeridade financeira. Se você está totalmente enforcado e você está vendo que os juros vão consumir totalmente a tua receita no ano, você tem que fazer uma gestão eficiente que preze pela recuperação financeira. Isso lá atrás, desde o primeiro ano. Isso não casa com pagar 15 milhões no Orejuela, com pagar 30 milhões no Galopo, com contratar Rames Rodrigues, entendeu? Então, por isso que a dívida aumentou. Não é só os juros que realmente contribuem para isso, mas aumentou porque a gestão abriu a torneira, fez investimentos que não têm a menor justificativa, e aí isso, além dos juros, faz a dívida dobrar. Mas realmente você está certo. Uma dívida de 600 milhões que ela começa a comer tanto com os juros, ela tende a aumentar. Mas a crítica aqui é a seguinte:
Uma vez que essa gestão assumiu e viu que essa era a situação, ela deveria ter tido uma preocupação muito antes de deixar dobrar essa dívida. Só esse é o meu ponto. Tô fechado com você, tô de acordo com esse pensamento. Nick. Tá, então, mais um corte pra você aqui no Arquibancada Tricolor. Seja muito bem-vindo, você que tá chegando agora. Se inscreva no canal, deixe seu like e não perca conteúdos diários pra você aqui no AT.